Bom, hoje nós concluímos a primeira epístola do apóstolo João. Depois teremos mais 2 aulas, onde estaremos estudando a segunda e a terceira epístolas, que são menores, né? Então, nós vamos precisar apenas de uma aula para cada. E logo após, depois que terminarmos o estudo sobre João, então já temos em mente aí outra carta que nós estaremos estudando juntos na escola bíblica. Vamos hoje começar lendo o versículo 13 do capítulo 5, onde João diz assim: Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Se vocês atentarem, quando ler o Evangelho de João e a primeira epístola de João, vão ver que existem muitas semelhanças entre esses dois livros. Inclusive, por várias vezes, nós citamos aqui nas aulas o Evangelho de João. E hoje, mais uma vez, o versículo 13, ele tem uma correlação muito grande com João capítulo 20, versículo 31, que diz assim, no 13 diz, para que vocês saibam que têm a vida eterna. E no 21, aliás, no 31, diz assim, para que crendo tenham vida por meio dele. Ou seja, João, ele declara o propósito da sua carta, como também o fez quando ele declarou o propósito de ter escrito o seu evangelho, que é fazer com que aqui os seus leitores, que é a igreja de Cristo, os cristãos, tenham a vida eterna. Então João, ele resume agora toda a sua epístola, tudo aquilo que ele disse anteriormente, nesse verso, quando ele justifica a razão do seu escrito, dizendo assim, eu escrevo essas coisas. O que seriam essas coisas? Aquilo que ele disse em sua carta e que nós pudemos estudar aqui durante algumas aulas dominical. Agora, vejam bem que além de João dizer, a razão dele escrever essas coisas, ele deixa muito claro também que os destinatários da sua carta eram um povo em especial, os que creem no Filho de Deus. Então, a carta de João, ela não é uma carta aberta, escrita para todas as pessoas, mas para um grupo distinto que são os cristãos. Ele diz aqui, olha, eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus. E João, ele inclui, nós estudamos também isso nas suas cartas, que a crença, ou seja, a fé no Filho de Deus, ela está também associada a um dos mandamentos, ou seja, ter fé não é assim, eu sou cristão e estou pensando em ter fé. Não, fé é um mandamento. Todo aquele que quer, que deseja no coração tornar-se um cristão, ele precisa crer no Filho de Deus. E João falou isso lá no capítulo 3, 23, ele disse assim, o que ele manda é isso, que creiamos no seu Filho. Então, tanto que nós estudamos aqui algumas aulas sobre a fé e o amor, como sendo 2 mandamentos que toda pessoa que deseja fazer parte da comunidade cristã precisa cumprir, precisa ter fé. Se a pessoa não tem fé no Filho de Deus, ela não pode se qualificar como um cristão. Se a pessoa ela não demonstra através das suas ações o amor de Deus em sua vida, então ela também não pode se qualificar como cristã. Então, João, ele, mais uma vez, ele está dizendo aqui, eu escrevo essas coisas a vocês, os que creem, ou seja, todo aquele que crê no Filho de Deus, que recebe o perdão de seus pecados, tem a vida eterna. Ou seja, João está dizendo, olha, aqueles que creem, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então, a vida eterna é um presente de Deus
dado àqueles que creem. No versículo 14 e versículo 15, João vai reafirmar outras verdades que ele disse ao longo de sua carta. Ele fala assim: quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte. Ou seja, o que dá coragem ao crente quando ele está na presença de Deus? João diz: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que ele nos ouve. Assim sabemos que ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa, e como sabemos que isto é verdade, sabemos também que ele nos dá o que lhe pedimos, né? Então esses dois versículos, eles têm também uma relação com o capítulo 3, versículo 21 e 22, quando João falou sobre ter coragem para pedir a Deus aquilo que nós desejamos e também ter a certeza de que Deus ouve e responde às nossas orações. Lá no capítulo 3, 21, 22, ele falou: meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. Agora vamos ver alguns pontos que João, ele traz novamente aqui a lembrança, a memória dos seus leitores. Primeiro, a questão da confiança, da certeza, da convicção que nós temos. Ele diz assim: temos a certeza de que ele nos ouve. Vejam que João, primeiro ele disse, que os que creem recebem a vida eterna. Então, aqueles que recebem o presente, o dom da vida eterna, eles também têm a certeza de que Deus os ouve. O crente tem a confiança, ou seja, a liberdade de se aproximar a Deus ou diante de Deus em qualquer lugar, em qualquer momento. Em qualquer hora que você orar, você tem, aquele que tem fé, ele tem a certeza que Deus está ouvindo as suas orações. O jovem está lá na escola, estudando, e de repente se vê diante de alguma situação onde ele precisa de sabedoria para agir. O que ele faz? Ele ora no Espírito, ele pede a Deus sabedoria e Deus lhe dá sabedoria. A pessoa está no trabalho, executando uma função e de repente ele se vê diante de algum problema difícil de solucionar, principalmente o pessoal da área de internet, de programação. Às vezes o sujeito está lá fazendo um negócio, da área de design. Senhor, eu preciso de uma luz aqui, eu preciso de uma ideia. E aí você ora, e olha o que João está dizendo: você tem a certeza de que Deus está te ouvindo naquele momento. Então, esta confiança que o crente tem é o que lhe dá liberdade para se aproximar de Deus em qualquer momento. Como filho, ele se aproxima diante de Deus, tanto para pedir, como também para louvar e agradecer. Aquela situação que acontece no cotidiano e de repente uma solução menos esperada acontece. E aí o que você faz? Obrigado, Deus, o Senhor me guardou, o Senhor me livrou. Outra coisa que João diz, ele fala assim, quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte, ele fala: se pedirmos alguma coisa, nós temos a certeza de que ele nos ouve. Ou seja, você pode pedir a Deus qualquer coisa. Ok, gente? Vocês concordam com isso? Você pode pedir a Deus qualquer coisa. Mas o que nós precisamos entender que pedir qualquer coisa não é garantia que irá receber qualquer coisa. Porque quando nós estamos na presença de Deus e temos essa liberdade outorgada por Deus para pedir tudo o que quisermos, João ele vai adicionar uma condição para isso. Você pode pedir tudo, mas ele diz: mas se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade. Então João aqui está ensinando acerca da oração. Como que nós devemos orar a Deus? O que nós devemos pedir a Deus? Às vezes nós pedimos coisas que são desnecessárias. Mas aí nós precisamos entender
que se determinadas coisas não acontecem da nossa maneira ou a nossa maneira, é porque não é vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus, ela é superior à nossa vontade. Então você pode pedir qualquer coisa, mas lembre-se dessa condição que João coloca: qualquer coisa de acordo com a sua vontade. Então, quando a gente vai orar, nós devemos sempre também pensar, refletir com base nas Escrituras o seguinte: o que eu estou pedindo está de acordo com a vontade de Deus? Eu encontro base, fundamento nas Escrituras que justifiquem o pedido que estou fazendo? Porque às vezes nós podemos estar pedindo coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Vejam lá em Mateus capítulo 26, 39, o exemplo que Jesus deixou em sua oração. Ele estava ali sozinho, orando, os discípulos estavam um pouco abaixo, dormindo, descansando, e Jesus foi tomado por uma profunda aflição. E aí ele fala assim: meu Pai, se é possível, olha a oração de Jesus, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Parafraseando as palavras de Jesus, quando nós vamos orar e pedir alguma coisa a Deus, nós deveríamos também orar nesse sentido: Senhor, se for possível, que o Senhor me conceda, se for tua vontade, que o Senhor faça tal coisa. Então Jesus, ele ora e fala: se é possível, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Além disso também, Jesus ensinou lá em João 14, 13 e 14, que quando nós oramos a Deus em seu nome, e nós pedimos alguma coisa a Deus em seu nome, ele diz aqui que ele vai fazer com que esta coisa aconteça. Ele fala assim: eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Aí muita gente se empolga, com este versículo, com esta declaração de Jesus, onde ele está dizendo: olha, tudo o que vocês pedirem, eu farei qualquer coisa por vocês, se vocês pedirem em meu nome. Ou seja, dá-se a impressão aqui que Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu vou ser como uma caixinha de presente que sempre que você precisar de alguma coisa, você vai lá e pega o que você quer. Mas aí se esquece que o próprio Jesus ensinou, e João aqui, ele está trazendo à memória dos seus leitores as palavras de Jesus, que é que nós pedimos alguma coisa ou qualquer coisa segundo a sua vontade. Outra coisa que João também nos ensina, ainda no versículo 14, diz respeito à promessa que Deus nos faz. Ele diz assim: sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E sabemos que isto é verdade, que Ele nos dá o que pedimos. Ou seja, João, no versículo finalzinho do versículo 14 e o comecinho do versículo 15, dá a impressão que João está repetindo, João é muito redundante naquilo que ele fala. Eu acho que às vezes eu tenho alguma semelhança com João nas minhas pregações, de ficar repetindo muitas vezes as coisas. João, ele é muito redundante. Mas se a gente atentar um pouco mais para o que João está dizendo aos seus leitores, na verdade, é uma confirmação do que ele disse anteriormente. Ele fala: olha, nós sabemos que Ele nos ouve, ou seja, nós temos o conhecimento que Ele nos ouve e confirmamos que Deus responde às nossas orações. Aí uma observação para nós: às vezes sentimos que nem todas as orações que fazemos recebem uma resposta positiva. Eu não sei com relação a você, mas eu confesso que já até perdi a conta de tantas orações feitas que não tiveram uma resposta positiva no meu ponto de vista. Agora, por que isso acontece? Nós precisamos estar preparados para aceitar também uma resposta negativa da parte de Deus. O que muitas pessoas não querem. Sabe, às vezes nós agimos neste relacionamento com Deus como a criança mimada, chorona,
que quer tudo do jeito dela, que não aceita uma resposta negativa quando o pai, quando a mãe diz assim, olha, não tem dinheiro, olha, o cartão de crédito estourou, olha, deixa para o mês que vem. E aí a criança, ela fica emburrada, ela chora, ela faz escândalo. Às vezes, nós também, eu tenho a impressão que muitas vezes os cristãos têm esse comportamento infantil, quando a resposta não é positiva. Mas nós precisamos, e João está dizendo aqui, sabemos que Ele nos ouve. Ou seja, o que nós sabemos? Que Deus sempre nos dá aquilo que é bom para o nosso bem-estar espiritual. Então o fato de você não ter uma oração respondida no tempo que você determinou, de você receber uma resposta negativa da parte de Deus em alguma situação, pense o seguinte, Deus, Ele é o teu Pai espiritual. Nós somos filhos espirituais de Deus. Então o pai e a mãe que ama o filho, tudo que ele faz pelo filho, ele faz para o bem do filho. O pai que às vezes não coloca limites nesta relação de pai e filhos, das coisas que o filho pede, muitas vezes ele acaba errando, mas Deus é um pai que não erra. Deus é um pai que faz as coisas certas. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 17, Tiago ele fala assim, que tudo de bom que recebemos, tudo que é perfeito, vem do céu, vem de Deus. Ou seja, Deus tem interesse em sempre nos dar o que é melhor, ainda que às vezes o que é melhor para Deus não pareça tão bom para você. João insiste, portanto, nesta convicção, nesta certeza que temos de que Deus ouve as nossas orações e responde. Por isso que João deixa claro aqui o seguinte, que nós sabemos que se pedimos de acordo com a sua vontade, Deus responde. Aí é por isso que João faz a pergunta, ele diz assim, e como sabemos que isto é verdade, né? É muito simples, João diz aqui, nós sabemos que isto é verdade, que Deus nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Ou seja, nós sabemos o que pedir, e quando pedimos pela fé, de acordo com a vontade de Deus, nós também sabemos que Deus ouviu e que Ele concederá o nosso pedido no tempo certo. Sabe, às vezes, irmãos, às vezes Jesus falou assim, quando vocês orar, não usem de vãs repetições, né? Às vezes, nós pedimos coisas para Deus e a gente fica sempre lembrando a Deus aquilo que nós pedimos, como se Deus não tivesse ouvido antes. Eu não estou falando da oração com perseverança, mas eu estou falando, às vezes, daquela falsa impressão, né, que a gente tem de que Deus não nos ouviu. Isso significa o quê? Ausência de fé ou uma fé debilitada. Eu não estou falando, vejam bem, são dois ensinos que não cabem nessa aula agora. A oração perseverante e a oração repetitiva. Então, Jesus ele fala assim, olha, quando vocês orarem, não sejam repetitivos, ou seja, na mesma oração, você ficar várias vezes dizendo a mesma coisa, Senhor, olha, eu estou orando aqui, pedindo ao Senhor que me ajude, eu preciso ser aprovado na faculdade. Aí ora mais um pouquinho, Senhor, olha, antes que o Senhor esqueça, eu estou lembrando aqui o Senhor que eu preciso ser aprovado na faculdade. Aí ora mais um pouquinho, Senhor, olha, eu não sei se o Senhor se lembra, mas eu acabei de falar com o Senhor há 2 minutos atrás que eu preciso ser aprovado na faculdade. E aí aquela oração, sabe, aquele filho que vai pedir alguma coisa para o pai, sabe, que provoca tanto o pai que chega uma hora que o pai fala assim, para, tá bom, eu vou te dar agora. Só que Deus, Ele não age dessa maneira, porque Deus conhece a motivação, conhece o coração e mais ainda, Deus conhece o tempo. Tanto o presente quanto o futuro. Então ele sabe exatamente o que dá na hora certa. Por isso que João fala assim, como é que nós sabemos que isto é verdade, que Deus nos ouve? É simples, porque quando nós pedimos segundo a sua vontade, nós sabemos que Ele nos ouve. Então se pedimos segundo a sua vontade, não há por que a gente ficar
ali querendo provocar uma reação sobrenatural, instantânea, só porque nós queremos que seja daquele jeito. Como podemos ter a certeza que Deus ouve as nossas orações? Quando a nossa oração, ou quando nós nos submetemos à vontade de Deus e pedimos com fé. O que você está pedindo está de acordo com a vontade de Deus? Então fica tranquilo, já está anotado, está na lista, né? Então, Deus já tomou o pedido, agora é só sentar e esperar que vai acontecer. Sabe, tem alguns restaurantes que eles têm aquele sistema de senha, né? Então você chega ou no balcão, ou às vezes está sentado à mesa ali, o garçom vai lá, faz o pedido, e aí ele te dá uma senha. Olha, você vai ser chamado pelo número X. Então não tem por que você ficar toda hora se levantando, indo lá no balcão e perguntar, meu pedido está pronto? Já terminou? Vai demorar? Você não está com a senha na mão? Então espera a vez. João está dizendo que quando a gente pede alguma coisa para Deus, segundo a sua vontade, a gente tem a certeza que o pedido já foi anotado. Ele já deu a senha. Só que a grande questão aí é que não é no teu tempo, não é na tua hora, é no tempo de Deus. Outra evidência, né, uma evidência bíblica de que Deus, ele responde, é a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou para nós. Ele fala assim, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí a gente começa pedindo. O que a gente pede? O pão, vocês lembram? O pão do Hélio de cada dia, é isso? Não. O pão nosso de cada dia. Aí vejam bem, quando a gente vai pedir o pão, a gente não diz o teu pão de cada dia. O pão que o Senhor pode nos dar, segundo a sua vontade de cada dia. Como é que a gente ora? O pão nosso de cada dia. A gente ora pedindo já com a certeza que o pão é nosso. Deu para entender? Esta é a fé que João está dizendo. Quando você vai orar a Deus e você vai pedir, então você não chega e fala, Senhor, o teu pão, olha, Senhor, o pão lá da padaria, Senhor, o pão que alguém pode trazer para mim. Não, você fala assim, o pão nosso, porque o pão já é teu. Mas você ainda não tem o pão, mas você já está tão certo que o pão vai vir. Ou você vai fazer o pão, ou você vai comprar na padaria, ou alguém vai trazer, mas você tem certeza que o alimento vai vir. Então vejam, é esta convicção que João está dizendo. Nós temos a certeza de que vamos receber o que pedimos quando a gente vai orar a Deus com confiança, segundo a vontade dEle, e a gente já ora com a certeza, Senhor, eu estou te pedindo aqui tal coisa, né? Mas aí você, às vezes, na oração você já diz assim, a minha coisa. Porque você tem a certeza que aquilo que você está pedindo segundo a vontade de Deus. Aí é sentar e esperar, porque Deus te concederá aquilo que você está pedindo segundo a sua vontade. Ou seja, a gente não pede um pão simplesmente, a gente pede o nosso pão. Ou seja, não é um pedido simplesmente, mas é o teu pedido segundo a vontade de Deus. Versículo 16 e versículo 17. João, ele continua falando ainda, né, ensinando sobre oração. Olha o que ele diz, se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus e ele dará a vida a essa pessoa. Isso no caso de pecados que não trazem a morte. Mas há pecado que traz a morte. E eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Toda maldade é pecado, porém há pecados que não trazem a morte. Estes dois versículos, eles são muitas vezes mal compreendidos por pessoas que têm o costume de ler apenas um texto sem analisar o contexto. Para nós entendermos o que João está afirmando aqui, nós precisamos ler a sua carta. Nós precisamos
ler com bastante atenção o que João está querendo dizer quando ele fala aqui de pecado que não traz morte e de pecado que traz a morte. Ou quando João está dizendo aqui que você não deve orar a respeito de algumas coisas. Jamais devemos limitar as nossas orações às necessidades pessoais, é o primeiro ponto. Vejam que antes João fala que nós sabemos o que pedimos quando pedimos segundo a vontade de Deus. Ou seja, João está falando das nossas necessidades, daquilo que você precisa e daquilo que você busca a Deus em oração. Só que agora João, ele deixa de lado a sua necessidade pessoal e ele vai falar agora das necessidades pessoais de nossos irmãos e irmãs. Deixando bem claro que é responsabilidade, guarde isso, é responsabilidade corporativa da igreja uns orar pelos outros. Quando a gente vai orar a Deus, nós devemos sim ter um tempo onde nós oramos por nós. Nós nos apresentamos diante de Deus, confessamos as nossas culpas, fazemos as nossas petições, mas é responsabilidade corporativa de todos, não é de um só. Às vezes as pessoas falam assim, a responsabilidade de orar pela igreja é do pastor. A responsabilidade de orar é do pessoal aí da oração. Aquele pessoal que ora lá na igreja, eles que têm responsabilidade de orar. O meu negócio é cantar, é pregar, ou o meu negócio é participar do culto. Não, é responsabilidade corporativa, quer dizer que é responsabilidade de todos, do corpo, de nós orarmos uns pelos outros, especialmente quando percebemos que um irmão ou irmã comete um pecado. Aí nós devemos orar a Deus pela sua remissão, para que este irmão ele possa alcançar o perdão de Deus, ele possa ser purificado, possa ser transformado por Deus. João ele está recapitulando aqui também o ensino sobre o pecado, que ele fala na sua epístola. Nós estudamos isso no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, e novamente João ele volta a falar sobre o tema também do pecado. Só que aqui nós vamos ver que João ele apresenta algumas outras situações. Ele fala do pecado e da morte que se origina através do pecado. Ele fala da oração e da vida. Ele fala da transgressão de alguém, do pecado de alguém e de sua remissão. Olha, João começa dizendo assim, se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte. O que João está afirmando aqui primeiro é que não é que você vai sair à caça de crente em pecado, só para poder orar por eles. Mas às vezes Deus coloca no teu caminho algum irmão, alguma irmã que está passando por um processo de desaquecimento espiritual, vamos dizer assim, de frieza, está aos poucos, está perdendo a fé, e Deus coloca essa pessoa no teu caminho. Outras vezes, Deus permite que você veja algumas situações relacionadas ao seu irmão. Então, João está dizendo aqui o seguinte, olha, se você vê o seu irmão. É interessante que João, ele deixa claro aqui que não é qualquer pessoa. João não está, a carta de João não é para quem está fora da comunidade cristã. É para a igreja. Então João está falando aqui, se você vê um irmão, quer dizer, um irmão na fé, um irmão espiritual. Se você vê alguém com quem você comunga da mesma fé, da mesma comunhão em Cristo, quando um membro da igreja está caindo em pecado e você é tocado por Deus, você é movido por Deus para ver, para ouvir, para saber de alguma situação, o que você faz? Você ora a Deus por ele. Lembrem quando nós estudamos a epístola de Tiago, lá no capítulo 5, versículo 20, onde Tiago falou assim, que quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Ou seja, se você, pela graça de Deus, pela bondade de Deus,
você conseguir ajudar o seu irmão que está fraco espiritualmente, que está caindo, se você conseguir trazer esse irmão de volta para a atividade na comunhão cristã, ou seja, participar, o seu irmão participava de um ministério, você traz ele de volta, você resgata o teu irmão, se teu irmão tinha algum dom especial e você consegue trazer esse irmão de volta, resgatar esse dom de Deus na vida de teu irmão, Tiago diz assim que você não apenas o salvou da morte, que morte é essa espiritual, mas você também fez com que os seus pecados fossem perdoados. Agora, João distingue aqui o pecado que leva à morte do pecado que não leva à morte. E ele faz questão de deixar claro aqui, olha, vocês devem orar por aquele que cometeu um pecado que não leva à morte. Mas qual é o significado da palavra morte que João está se referindo aqui? João estaria falando exatamente do que? Não é da morte física. Então João não está aqui relacionando, embora alguns possam ter esta interpretação, mas João não está falando do irmão que pode cometer algum pecado que leva à morte, porque nesse caso a gente teria um problema sério. O crente gosta muito de comer e a gula é pecado. Então você teria que também corrigir o seu irmão, porque a gula pode levar à morte. Não é morte física que João está falando. João está falando da morte espiritual. Lá no capítulo 3, versículo 14 e 15, João ele vai explicar o que é morte espiritual. Quando é que ocorre essa morte? Vejam bem, não é quando a pessoa deixa de cumprir alguns pré-requisitos da sua denominação. Não é quando a pessoa ela muda os seus costumes, os seus hábitos dentro da igreja. João diz assim que nós sabemos que já passamos da morte espiritual para a vida espiritual e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama ainda está morto. Então, quando João fala aqui de pecado que leva à morte, João está falando da morte espiritual, e um dos aspectos da morte espiritual é quando a pessoa perde o amor pelo seu irmão, pela igreja, pela comunidade cristã, pela palavra de Deus, quando a pessoa vai se esfriando no amor. E o que leva a pessoa a esfriar no amor? Jesus responde: a multiplicação da iniquidade. É o pecado cometido não uma vez, mas inúmeras vezes, por muitas vezes. Então a multiplicação da iniquidade, ela vai sufocando esse amor a Deus, esse amor aos irmãos, a ponto que a pessoa morre espiritualmente. Ela continua dentro da igreja, fazendo tudo certinho, ela lê Bíblia, ela ora, ela canta, ela prega, ela visita, ela participa das atividades da igreja, se veste decentemente, mas ela está morta espiritualmente porque o amor se esfriou. Quem odeia o seu irmão é assassino. E aí João fala, o assassino não tem em si a vida eterna. Qual é o outro aspecto? O que eu falei agora há pouco, a fé. Por isso que João, na epístola de João, ele fala muitas vezes sobre esses dois temas. Porque a ausência da fé em Deus, em sua palavra, também leva a pessoa à morte espiritual. Agora vejam bem, quem então comete o pecado que leva à morte? É a pessoa que rejeita a Cristo. Ela rejeita quando ela deixa de ter fé em Cristo e ela morre espiritualmente, quando ela não ama o próximo. Então, quando João fala aqui sobre não orar a esse respeito, João está falando de pessoas que estão dentro da comunidade cristã que odeiam os cristãos. Como isso é possível? É só você ir nas redes sociais que você vai ver um monte de pessoas que estão dentro da comunidade cristã difamando seus irmãos, caluniando seus irmãos, murmurando contra os seus irmãos, falando mal dos seus irmãos e muitas vezes até rindo
das piadas que fazem do seu irmão. Porque não é para a gente rir, é para a gente chorar quando vê essas coisas acontecendo. Então, essas pessoas que não compartilham da comunhão com Deus e com o Filho Jesus, consequentemente está excluída da vida eterna. Aí João diz assim, acerca da oração, deve orar a Deus e Ele dará vida a esta pessoa. Ou seja, embora o crente cometa pecado, eu vou fazer uma pergunta a vocês que estão aqui, e você que está em casa também pode nos responder se desejar. Tem alguém aqui entre nós que não comete nenhum tipo de pecado? Tem alguém? Se tiver, se manifeste, por favor. Eu quero tocar em você. Não tem, gente. Todos nós cometemos pecados. Ou seja, o crente, embora ele cometa pecado, ele não comete o pecado que leva à morte. Porque às vezes você está fraquinho aí, você se sente assim, né? Você diz uma coisa que não deveria, você faz uma coisa que não deveria, mas a tua fé em Deus, ela continua ativa. O teu amor a Deus e o teu amor aos irmãos continua ativo. Então, quando você peca, mas você mantém esta fé viva, este amor vivo no coração, o que você faz? Você pede perdão. Você pede perdão para o teu irmão. Você pede perdão a Deus. Pede perdão à igreja. Por quê? Porque a fé e o amor vivo no teu coração não permitirão que você morra espiritualmente. E é nesse caso que João está falando. Nós não podemos simplesmente excluir as pessoas da comunidade cristã, não podemos expulsar as pessoas da comunidade cristã quando elas cometem uma falha, se houver arrependimento, se houver um pedido de perdão, de reconciliação. Então, às vezes, irmãos, olha, dentro de igreja, eu já vi de tudo, já vi crente chegar às vias de fato de um brigar com o outro dentro da igreja, de bater no outro dentro da igreja por causa de coisas, principalmente por causa de marido. Isso eu já vi muitas vezes. Às vezes acontece uma situação dessa, um irmão fala mal do outro, e aí o outro descobre, vão conversar ali, um diálogo acalorado. Mas no final, como é que termina a discussão do crente? Ainda que chegue a essas circunstâncias que são as piores possíveis. Depois, no final, um olha para o outro e fala assim, chorando, me perdoa, eu não deveria ter feito isso. Sabe por quê? Porque o amor está vivo, porque a fé existe no seu coração. Então João está dizendo, olha, ainda que muitos cristãos venham cair em pecado, vejam bem, João está falando aqui que existem pecados, ele não está falando pecado. Por que João está usando aqui o plural e não no singular? Porque não é um pecado, são muitos pecados. O que você faz com a irmã fofoqueira? Graças a Deus que aqui nesta igreja eu não conheço nenhuma, mas vamos imaginar hipoteticamente que tivesse uma pessoa fofoqueira na igreja, que fica falando da vida de todo mundo para todos. O que você faz com essa irmã? Me ajuda aí, gente. Vocês que estão aqui na aula. Presbítero, me dá uma força aí. O que a gente faz por essa irmã? Só orar? A gente aconselha. Fica, irmã, segura a onda. Menos. A gente conversa. Se esta irmã tem o amor e a fé ativos em seu coração, o que ela vai fazer? A Beatriz foi falar com a irmã e falou, irmã, você precisa diminuir os discursos aí, você está pegando pesado, todo mundo aí está falando, né? Vamos falar menos. Se ela tem um amor, ela vai falar, se ela for mais velha, viu, Bia? Porque às vezes os jovens corrigem os mais velhos também, e vice-versa, os velhos corrigem os jovens. Ela vai dizer assim, Bia, me perdoa, minha filha, muito obrigado por você me alertar. Eu não tinha percebido que tinha exagerado nas palavras. Agora, se a irmã, ela estiver espiritualmente morta, porque a fé e o amor se extinguiu da vida dela, o que ela vai fazer?
Quem é você para querer falar comigo? Você está achando que você é melhor do que eu? Porque essa pessoa morreu espiritualmente. Mas aquele que ainda está vivo vai reconhecer. E aí o que você faz? Você ora pela pessoa. Agora não adianta você falar para alguém que te odeia. João está falando de igreja, irmãos. Vejam bem. Não adianta a pessoa falar para você, não, eu não quero saber, eu te odeio, eu quero que você vá para o inferno. João falando, não perca tempo orando por uma pessoa dessa. Porque ela já morreu espiritualmente. Então João está dizendo, olha, existem situações onde você ora e ajuda o teu irmão, você vai remir o seu irmão, vai resgatar o seu irmão, mas tem alguns que não querem ser resgatados, então não perca tempo. E João está falando de uma situação que estava acontecendo naquele tempo na comunidade cristã, onde muitos considerados mestres, eles direcionavam as suas falsas doutrinas contra os crentes, despregando a verdade do Evangelho, colocando dúvida na mente dos crentes, dizendo coisas que não tinham nenhum fundamento na palavra de Deus. Na verdade, essas pessoas eram perturbadores da comunidade cristã dentro da igreja. Irmãos, as igrejas estão cheias de perturbadores, de gente que está dentro da comunidade cristã, não com o propósito de viver a comunhão cristã, a fé cristã, o amor cristão, mas de identificar aquilo que ele acha que está errado e tentar contaminar outros para que também pratiquem o erro. Então João falou, olha, acerca desses, não ore, não perca tempo. João, ele deixa bem claro aqui o seguinte, o seu conselho, é um conselho pessoal de João, do discípulo amado. Gente, não era o Pedro que está falando aqui não, tá? Porque alguém vai dizer assim, nossa, João foi duro aqui. Pedro era duro. Mas João é o discípulo amado. É aquele cara da paz e amor. Mas ele agora, ele está dizendo para os irmãos o seguinte, irmãos, não vale a pena perder tempo orando por pessoas que não querem aceitar o amor de Deus, que não acreditam. Você vai orar pela pessoa. Eu estava assistindo a cena de um filme, onde o pastor, ele chega para um jovem e fala assim para ele, que Jesus te abençoe. Aí o jovem vira para o pastor e fala assim, eu não creio em Jesus, eu sou ateu. O pastor discretamente sai e continua, que Jesus te abençoe, para outros, e segue. Ele não perde tempo, às vezes. É o que João está dizendo aqui, não adianta você ficar perdendo tempo com alguém que não quer. Irmão, vamos se reconciliar, né? Duas pessoas que não se entendem, vamos nos reconciliar, vamos seguir a paz com todos, vamos estar unidos, nós somos irmãos. Aí um fala, eu aceito, eu peço perdão. Aí o outro fala, você pode pedir, eu não aceito. O que você faz? Você vai orar por esse outro? Não. É perca de tempo, é o que João está dizendo aqui. E ele diz, olha, toda injustiça ou toda maldade, por quê? Porque quando a pessoa não tem amor no coração, ela tem o quê? Maldade. Injustiça. Por que injustiça? Porque às vezes a pessoa, ela acha que ela está certa quando está errada. E ela não entende, ela não consegue enxergar o outro lado da moeda. Então ela acaba sendo injusta, porque ela acaba alimentando um ódio contra o outro, sendo que o outro não tem culpa. João, então, ele fala o seguinte, quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Ou seja, pecado, queridos, vocês quiserem anotar, isso é muito importante também, o pecado é uma afronta a Deus. Porque Deus é santo. E Ele enviou seu Filho para nos purificar, para que nós também pudéssemos viver uma vida santa. Mas vejam bem, quando a pessoa comete um pecado, e ela não reconhece, não pede perdão a Deus, ela está afrontando a honra de Deus. Ela está manchando, sabe, a honra de Deus. A pessoa que insiste em viver no erro, voltando aos dias de João, quando alguns mestres agnósticos estavam ensinando doutrinas que contrariavam o evangelho ensinado pelos apóstolos. Então essas pessoas estavam afrontando a honra de Deus.
Então João diz assim: há pecados que não trazem a morte. Quando um crente quebra a lei de Deus, porque qualquer pecado, lá em Tiago 2,10, se a pessoa cometer um pecado, ela já quebrou a lei, ou seja, ela já falhou, ela precisa pedir perdão. Mas quando o crente quebra a lei de Deus, mas ele não nega Cristo, ou seja, ele continua confiando que Jesus pode perdoá-lo apesar de pecador, ele continua amando o seu irmão, amando a igreja de Deus apesar de pecador, então ele entende que Deus, e é João dizendo aqui, que Deus está disposto a perdoar o seu pecado. Aí ele fala, se confessarmos, lá no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Deus perdoará os nossos pecados. Ou seja, Deus perdoa o pecado quando o cristão confessa e quando os irmãos em Cristo oram por ele. Aí João diz assim, Deus dará vida a essa pessoa. Irmãos, como é maravilhoso quando a gente tem pessoas que nos amam e que demonstram esse amor em Cristo. Eu me lembro uma vez, eu era jovem, adolescente, eu cometi uma pequena falta, não era uma falta grave assim não, né? Mas era um ato de desobediência ao meu pastor. E naquela época havia na igreja, né, uma reunião que a gente chamava de reunião de ministério, que era uma reunião onde os crentes que cometiam qualquer falta considerada grave perante a igreja eram levados a esta reunião, e lá eles tinham que, o pastor expunha, né, a situação para os demais pastores, o que tinha acontecido, e esses pastores então julgavam a causa. Algumas vezes a pessoa ficava disciplinada 3 meses, 6 meses, sem poder participar das atividades da igreja, só podia ir no culto na reunião de portas abertas, que era o culto público, como chamavam. Reunião de oração, de ensino, nenhuma outra reunião era proibida entrar na igreja. E também, se a pessoa participava de algum grupo na igreja, ela ficava impedida de participar durante esse período. Então eu fui na reunião, né, eu cometi a falta, o pastor me convocou para a reunião, eu fui, porque eu amava Deus, eu amava a igreja, eu acreditava no Senhor, mas adolescente, jovem, 16 anos, a idade de às vezes fazer coisas que não devem. Quando eu cheguei na reunião, o pastor presidente, ele era tido como uma pessoa extremamente rigorosa, ele era muito bravo. Pensa num pastor bravo, alagoano, baixinho, mas que quando falava todo mundo se calava. E aí eu sentei no primeiro banco ali e o pastor pediu que o meu pastor explicasse o que tinha acontecido. Aí meu pastor falou, olha, ele é um bom menino, né? Ele toca na banda, no coral, ele é líder de jovens, rege o grupo e blá blá blá, falou um monte de coisa, mas ele está muito desobediente, porque eu pedi para ele não fazer uma coisa, mas ele insiste que vai fazer e pronto. Não vou dizer o que era, porque não veio ao caso. Mas era coisa de jovens. Aí o meu pastor pegou, o presidente, olhou bem para mim e falou assim, você é um bom menino, dá para perceber que você é um bom menino. Você é crente. E às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas para poder viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele começou a falar comigo, eu estou falando as minhas palavras, o que ele disse naquela época. E ele falou assim, olha, eu não posso deixar de te disciplinar, porque todo mundo que ia na reunião de ministério tinha que pegar pelo menos 1 mês de gancho, né? Então ele falou assim, eu vou te dar 1 mês. Aí tinha uma turma lá na igreja, que era aqueles pastores duros, sabe? Não, 1 mês é muito pouco, tem que dar 6 meses. 6 meses, gente, porque eu fiz um negocinho muito pequeno para os dias de hoje. Aí o pastor falou, tá bom, então 1 mês, quem aceita? Ninguém. 6 meses, alguns levantaram a mão. Então vamos fazer o seguinte, 3 meses. Fiquei 3 meses sem poder entrar na igreja, só no culto público. Aliás, eu fiquei 3 meses, não cheguei a ficar os 3 meses. Passou 1 mês, teve um culto na igreja, culto público, não tinha pregador. Não tinha ninguém para pregar naquele dia. O meu pastor, ele não pregava, ele era uma pessoa muito simples, muito tranquilo.
E aí o pastor ficou num dilema. Tem um jovem que prega, mas o jovem está disciplinado. Aí ele falou assim, irmão Zoar, que era o jeito que ele falava. Fala assim, irmão Zoar, vamos fazer o seguinte, eu sei que o pastor falou 3 meses, mas o Aguinaldo é um menino tão bom. Vocês concordam da gente perdoar ele e ele pregar? Ah, irmãos, quem não ia concordar? A igreja me amava. E eu amava a igreja. Todo mundo, amém, amém. Pronto, meu irmão, foi um culto glorioso. A glória de Deus desceu naquele dia na igreja de uma maneira tremenda. Depois eu fui falar com o pastor presidente, junto com o meu pastor, e ele deu risada. E ele falou, você não precisava ter sido tão duro com ele. Já podia ter liberado desde o primeiro dia, porque o menino é bom. Então, às vezes, na igreja, existem coisas que a gente comete, que a gente não pode querer, sabe, já não, por causa dessa ou daquela falha. Às vezes, ao invés de nós demonstrarmos amor, a gente demonstra ódio pelos outros. Porque a gente quer que todo mundo seja igual. E nós não somos iguais. Então vejam, João está dizendo aqui o seguinte, olha, a pessoa que peca, mas a fé está ativa, o amor está ativa, o que a igreja faz? Ora por ele. Chama ele e diz, irmão, nós acreditamos em você. Nós sabemos que você falhou, mas você vai continuar. Acredita. E aí o Senhor abençoa. Esse irmão, ele é renovado. Agora vejam bem. Lá no Antigo Testamento, livro de Números, capítulo 15, versículo 30 e 31. A Bíblia fala sobre... faz distinção, né, entre o pecado intencional e o pecado não intencional. Vejam bem, a pessoa que peca, que blasfema contra o Senhor intencionalmente, ela está desprezando a palavra de Deus, sim ou não? A pessoa, ela faz questão, né, de fazer aquilo. Quando ela quebra algum dos mandamentos intencionalmente, olha o que Moisés diz, quem pecar de propósito, tanto israelita de nascimento, como estrangeiro será culpado de ofender a Deus, o Senhor. Porque às vezes não houve intenção. Quem aqui nunca, né, para quem é motorista habilitado, nunca no momento que levou uma fechada na rua, sem querer, você foi dar um glória a Deus, aleluia, e saiu outra coisa. Foi intencional? Não foi. Quantas vezes o jovem, em alguma situação na escola, uma resposta de imediato, inesperada, acontecem. Muitas situações onde o pecado, ele é intencional. Não foi uma coisa planejada. Não foi uma coisa arquitetada. Olha, nós vamos pecar. Não, aconteceu. Então vejam bem, ele diz aqui que a pessoa que peca de propósito e intencionalmente será culpada. Agora João, ele distingue esses dois tipos de pecado, chamando de pecado para a morte e pecado que não resulta em morte espiritual, dando a entender aqui o seguinte, que a gente tem que tomar muito cuidado quando nós vamos disciplinar alguém, quando vamos corrigir alguém, para que ao invés de ajudar o irmão e salvar o irmão, a gente não acabe condenando o irmão. Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29. Diz assim, olha, quem desobedecer à lei de Moisés, é o escritor de Hebreus falando dentro de um contexto do tempo de Moisés, ou do tempo, né, em que eles viveram. Quem desobedecer à lei de Moisés é condenado sem dó à morte. Se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Então, o que será que vai acontecer? Porque o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui é o seguinte, ele quer fazer uma comparação. Olha, se na lei de Moisés, alguém, quando comete uma falta grave, ou seja, quebra uma das leis, essa pessoa ela é julgada, ela é sentenciada, e esta sentença pode levar a pessoa à morte. Aí ele diz assim, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como sem valor o sangue da aliança que os purificou? Então o que o escritor aos Hebreus está querendo mostrar aqui é o seguinte, olha, se na lei de Moisés
há muito rigor quando há quebra da lei, o que podemos afirmar em relação às pessoas que estão quebrando uma lei maior ainda, que é a lei de não crer em Jesus, de não crer no Filho de Deus, de desprezá-lo e considerar inútil o sangue que ele derramou para a remissão de muitos. Hebreus 6, 4 e 6, ele fala assim: como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? E aí ele fala assim: essas pessoas já estavam na luz, já haviam experimentado o dom de Deus, já tinham recebido o Espírito Santo, já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa, já tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, ou seja, eles viveram nessa expectativa da eternidade, mas depois abandonaram a fé, desprezaram a fé. O escritor aos Hebreus está falando aqui das pessoas que negaram a fé, ou seja, mataram a fé em Deus nos seus corações. Ele fala assim: é impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. A pessoa que, conhecendo a palavra, tendo vivido o Evangelho, experimentado o Evangelho, depois ela simplesmente abandona a fé. Ele está dizendo aqui que essas pessoas, elas estão crucificando o Filho de Deus novamente e zombando publicamente dele. Versículo 18. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar neles. Eu vou adiantar um pouquinho, porque eu estou no meio da aula. Achei que o tempo seria propício para terminar hoje, e tenho que terminar hoje. Mas 3 coisas que João está falando aqui, que os seus leitores aprendendo, que vale a pena lembrar. Primeiro, a vitória sobre o pecado. João diz que os filhos de Deus não continuam pecando. Por quê? Porque eles venceram o pecado. Então, toda vez, mesmo que ele cometa um pecado, ele tem confiança diante de Deus. E ele ama a Deus a ponto de chegar diante de Deus e se arrepender do seu pecado. Então, o Filho de Deus, ele vence o pecado. Segundo, o Filho de Deus, ele tem a certeza que ele é guardado por Jesus. Olha o que João está dizendo: o Filho de Deus os guarda, ou seja, protege o crente do maligno, do poder do maligno. Lá na oração de Jesus em João 17, 12 e 15, Jesus fala assim: quando eu estava no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me desse, tomei conta deles, nenhum se perdeu, a não ser aquele que ia se perder. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Jesus intercede pelo crente. E João, mais uma vez, ele quer reafirmar isso, terminando a sua carta. Ali nos versículos finais, ele quer lembrar os irmãos que nós vencemos o pecado, que o Filho de Deus nos protege diante do Senhor e que o maligno não pode tocar naquele que é de Deus. Ele diz: o maligno não pode tocar neles. Ou seja, Satanás não tem poder sobre aqueles que mantêm a sua fé ativa no Filho de Deus. Versículo 19, João diz que o mundo está sob o poder do maligno. Vejam bem que João, mais uma vez, ele usa aqui a palavra saber ou conhecer, no sentido de dizer aos irmãos que aqueles que estão em Deus, eles sabem, eles conhecem, eles têm conhecimento da realidade espiritual que cerca o mundo. Então ele fala assim: o mundo está sob o poder do maligno, ou debaixo do poder do maligno. Noutra versão diz: o mundo jaz no maligno. Vejam que João, ele não está dizendo aqui que o mundo pertence ao maligno, ou seja, o diabo não é dono do mundo. O mundo está sob a influência dele, mas ele não é dono do mundo. Lá deixa eu ver aqui o versículo, Lucas 4, 6. Quando Jesus foi tentado no deserto, olha o que o diabo disse para ele: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado e posso dar a quem eu quiser. O que ele está querendo dizer? O mundo não é dele, mas ele tem o poder, ele tem a influência
sobre o mundo para tentar as pessoas. E o diabo, ele sabe que Jesus veio com uma missão, de substituí-lo, de reivindicar para si aquilo que pertence a Deus. As pessoas que estão no mundo não são do diabo, irmãos. Não foi o diabo que criou o mundo. Não foi o diabo que criou as pessoas. Embora o mundo e as pessoas estejam sob o poder do maligno, sob a influência do maligno, mas quando Jesus veio, ele veio para quebrar essa influência. E ele veio para levar de volta o homem e também o mundo a Deus. E o diabo sabe disso. Então o que ele tenta fazer? Ele tenta de toda forma atrapalhar a obra de Cristo para que as pessoas não sejam salvas. Versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento. Mais uma vez e pela última vez, João vai usar aqui a palavra saber. Nós sabemos, ou seja, o crente ele tem consciência de que o Filho de Deus veio e nos deu o entendimento para conhecer o Deus verdadeiro. E por último, eu dei uma acelerada aqui no final para poder terminar a aula. Versículo 21. Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. É interessante que em nenhum momento, né, da epístola de João, João fala sobre idolatria. Dá a impressão que ele termina aqui a sua carta já deixando aqui uma brecha, né, vamos dizer assim, para poder continuá-la posteriormente. Sem nenhuma explicação, João ele termina a carta. Ele poderia terminar a carta dizendo: graça e paz seja convosco, Deus abençoe vocês, né? Que o Senhor fortaleça vocês. Mas olha como que ele termina: filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Na outra versão diz: cuidado com a idolatria. O que João estava querendo dizer com isso? Será que João estava falando do mundo pagão que era idólatra? Como a gente vai ver isso com mais evidência nas cartas de Paulo, falando sobre o perigo da adoração aos falsos deuses. Será que é nesse sentido que João estava falando? Eu tenho uma outra interpretação, além dessa. Não podemos descartar a possibilidade de que João quis dizer que os ídolos são, na verdade, os falsos conceitos acerca de Deus. Que quando João fala aqui dos falsos deuses ou da idolatria, ele está falando do culto, objeto de culto. Cuidado para você não transferir o seu objeto de culto, o seu alvo de culto, para aquilo que é falso, para aquilo que não provém de Deus. Ou seja, com certeza, né, esta interpretação, esta definição, ela corrobora com toda a carta de João, porque o tempo todo João está alertando sobre o perigo dos falsos ensinamentos. E ele termina a sua carta deixando bem claro: olha, vocês precisam se abster, vocês precisam se afastar de todas as formas de adoração que os afasta de Deus. Uma palavra que às vezes, por mais bonita que pareça, por mais inspiradora que pareça, mas não procede de Deus. Nós precisamos nos afastar dos falsos deuses, das canções que não buscam a adoração a Deus, das pregações que focam no ego do homem. Nós precisamos nos afastar da relatividade que tem tomado conta do cristianismo em nosso tempo. Nós precisamos nos afastar de qualquer coisa que possa roubar a adoração genuína e verdadeira a Deus. E de repente a gente começar a adorar falsos conceitos, falsas verdades, como se elas fossem a verdade de Deus. Amém, queridos?